de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco do que foi a rodada, pelo menos as rodadas atrasadas nesta quarta-feira, se eu não me engano, as duas rodadas aconteceram. E obviamente que eu vou trazer as informações do jornal ou site Lance, que é um site muito bem informativo, que traz ótimas informações sobre futebol e atualidades sobre o mundo do futebol. Até parece que eu sou patrocinado, gostaria... Lance, patrocina nós, que é sucesso, mas não sou patrocinado, é só que o site realmente é muito bom e traz ótimas informações. Os jogos, se eu não me engano, foram de Atlético Mineiro e Fluminense, e isso com certeza dá aquela movimentada na tabela do Brasileirão, já que estamos em fatídica data FIFA, que eu particularmente odeio, porque acaba com o nosso futebolzinho, uma plena quarta-feira, e a gente não tinha ali o futebol assim. A gente tinha porque dessa vez foi rodada atrasada, né? Que foi adiada do calendário. E aí tivemos a oportunidade de ter pelo menos 2 jogos. Mas, pô, queremos o nosso brasileirãozinho, nosso futebolzinho. Ninguém tá ligando pra, principalmente seleção brasileira, jogar às 7, 8 horas da manhã. Que isso, pelo amor de Deus, cara. Quem coloca esses horários? Mas justamente porque o Brasil foi jogar lá na Ásia, então o horário fica meio zoado mesmo. Mas, pô... Já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Queria mesmo ter a rodada do Brasileirão e dane-se a seleção brasileira, porque ninguém se importa, já que a Copa do Mundo é só ano que vem. Enfim, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. E a gente vai dar sequência ao vídeo, porque eu não tô a fim de ficar enrolando aqui também não. Matéria do Lance, escrita por Arthur Henrique. Melhores momentos de Atlético Mineiro, onde Atlético Mineiro reencontra o bom futebol e vence com tranquilidade o Sport. Galo volta a vencer no Brasileirão. E aqui eu já quero dar uma bela de uma, não diria alfinetada, cutucada, mas você comemorar um reencontro de bom futebol contra o Sport é meio complicado, tá? Meio que você tá baixando a sua régua pro último colocado. Então, o futebol que você apresenta contra o último colocado é, de fato, reencontrar um bom futebol? Ou isso é, tipo, menos do que a obrigação do time desempenhar assim? Porque justamente você está enfrentando o time que, se eu não me engano, o Sport só venceu no campeonato 2 times até agora. E aí você está comemorando que o seu time reencontrou o bom futebol? Difícil, né? Complicado, mas como o Atlético Mineiro tá brigando também para não cair, eu acho que é louvável essa situação. Opa, vamos orar. Seguindo aqui na matéria, né? O Atlético Mineiro venceu o Sport por 3-1 nessa quarta-feira na Arena MRV. Em jogo atrasado da 14 que fala? 14 rodada do Campeonato Brasileiro. Em noite inspirada do Galo, Vitor Hugo, Guilherme Aranha é foda. Guilherme Arana e Rony marcaram e garantiram a importante vitória para o time mineiro. Derek descontou para o Leão da Ilha. Então o Atlético Mineiro ainda conseguiu tomar um gol do Sport. Meu Deus. Com o resultado, o Atlético ganha uma posição e vai para a 14ª e volta a respirar na competição, abrindo 7 de vantagem para o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Já o Sport segue afundado na lanterna do Brasileirão com 16 pontos, sonhando com um milagre para escapar do rebaixamento. Igual eu já comentei aqui anteriormente, eu acho que você utilizar realmente de um jogo contra o Sport em casa como parâmetro de reencontrar o bom futebol, cara, eu sinto que a preocupação do Atlético Mineiro deveria continuar. O seu torcedor ainda deveria realmente se preocupar, porque você enfrentou o último colocado, cara. É óbvio que você vai ganhar, tipo assim, é óbvio, com muitas aspas, que você vai ganhar o jogo. Os times que perderam pro Sport nesse campeonato fizeram, assim, sei lá, pra mim isso aí acaba sendo um grande catástrofe mesmo para os times que conseguiram perder pro Sport, porque é o último colocado, é o time que apresenta o pior futebol do campeonato,
e você meio que tem que bater nesse time se ele não realmente não apresenta nenhum tipo de melhora. A coisa que não tem acontecido por parte do esporte, mas infelizmente o trabalho do São Paulo no Atlético Mineiro tem sido realmente bastante questionável, porque o técnico chegou e os resultados ainda não vieram. Pô, igual eu falei, não dá para usar como parâmetro um jogo contra o Sport, porque justamente é o último colocado e é óbvio que você vai jogar bem, é óbvio que você vai desempenhar bem, porque justamente é o futebol mais pobre desse campeonato brasileiro. O Sport que praticamente já está rebaixado, eu acho que matematicamente ainda não, mas, pô, moralmente já é o time rebaixado e eu acho que os outros times só tem que passar por ele realmente pontuando os 3 pontinhos, e aqueles que ficarem com 1 ponto ou até mesmo perder é digno de vergonha e catástrofe no time mesmo. O outro confronto que teve nessa quarta-feira foi o do Fluminense contra o Mirassol. Então já vou dar os devidos créditos à matéria, né? Pedro Cobaleia, do Lance, que escreve na matéria: Fluminense é derrotado pelo Mirassol com um gol nos últimos minutos. Negueba deu a vitória ao clube paulista após erro de Freitas na saída de bola. Então, o Mirassol consegue mais uma vitória, uma grande vitória. E aqui é que eu quero destacar a situação de que eu já tinha, acho que talvez, dito aqui no canal sobre você valorizar alguns confrontos do Campeonato Brasileiro. Quando surge essa situação de que alguns clubes têm mais de uma competição para disputar, aqueles que conseguem realmente priorizar o Campeonato Brasileiro são que sobressaem. Porque a gente olha lá para cima da tabela, e isso a gente vai chegar daqui a pouco para acompanhar, vê Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro brigando pela liderança e pelo campeonato. E de repente tem um Mirassol em quarto lugar ali, porque justamente é um dos times que não tinha muitas competições para priorizar e focaram justamente naquelas que eles têm para oferecer, com um elenco totalmente fechado. Não é um elenco que se dispõe de muitos jogadores novos, então são bastante figurinhas carimbadas do campeonato. Porém, se você consegue realmente fechar o elenco de uma maneira que todos os jogadores se propõem a jogar de uma maneira boa para conseguir os resultados, o Mirassol é o exemplo de que isso dá realmente muito certo. Mas assim, igual eu já comentei aqui no canal, que essa é uma situação que pode dar muito bem um ano. Acho que pro ano que vem, 2 anos, já é algo que realmente não acredito que vai dar muito certo. Então, eu tô realmente curioso para saber como que vai ser feito esse processo de renovação do Mirassol pro ano que vem, porque manter simplesmente o time e achar que no ano que vem as coisas vão continuar do jeito que tá, eu acredito que não, tenho minhas dúvidas, porque realmente o elenco se desgasta, muita coisa muda, os outros times acabam mudando e se aprimorando. Então o Mirassol para esse ano, pô, é uma excelente campanha. Se do nada o Mirassol conseguir beliscar uma Libertadores, é algo fantástico pro clube pro ano que vem. Mas essa renovação a gente tem que ficar um pouco atento para justamente ver se eles vão conseguir manter um nível alto, justamente para conseguir competir em mais de uma competição. Seguindo aqui na matéria, em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol venceu o Fluminense por 2-1 nesta quarta-feira no estádio municipal do Mirassol. Guilherme Marques e Negueba marcaram os gols do time paulista, enquanto Martinelli descontou para o tricolor carioca. Com o resultado, o Mirassol entra no G4, já o Fluminense segue na 7ª colocação com 38 pontos. Aqui um pequeno errinho de português, mas faz parte. Então, essa é uma situação que verdadeiramente boa para o Mirassol, porque realmente está arrancando esses pontos que ninguém acredita, ganhando 3 pontos, 1 ponto, um empate e tendo uma boa sequência de jogos. Eu não vou dizer nem de vitórias, porque acontece, obviamente, uma situação ou outra que o time acaba perdendo. O grande lance é você não se render e não se deixar abater por esses maus jogos, porque, cara, isso vai acontecer. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito extenso. Talvez, o que eu acredito, né, pelo menos, é que aqueles times que chegam lá em cima são aqueles que erram menos, não aqueles que ganham mais, são mais sim os que erram menos. E eu acho que o Mirassol é um belo exemplo disso, de time que não se deixa bater, caso aconteça algum tipo de derrota para algum
clube, por qualquer tipo de clube, e não existe esse tipo de sequência de derrotas, que é isso que realmente acaba derrubando a maioria dos clubes. Sobre o Fluminense, eu acho que é o esperado. O Fluminense não é um elenco muito forte, não é um time muito forte, dado toda a situação de que o próprio Renato pulou fora. Então, é meio que é um clube que não conseguiu se reestruturar após a saída do Renato Gaúcho. E estamos colhendo, eles meio que estão colhendo o fruto do que plantou. Meio que não houve um time um time renovado, não houve realmente um investimento para trazer boas peças. Trouxeram Soteldo. Daí você já tem uma noção de qual é o nível que o futebol que o time vai apresentar. Então, acho que nada de novo aconteceu e fico feliz por ver o Mirassol realmente chegando numa posição tão grande assim no Brasileirão, e eu espero que até o final do campeonato consiga se manter firme e forte do jeito que está. Para finalizar o vídeo, eu resolvi trazer a tabela do Brasileirão para a gente dar aquela pequena analisada sobre as situações, né? A gente está atualmente na rodada 27. Então tem muitos clubes aqui que ainda estão com algumas rodadas atrasadas, alguns com 25, que é o caso do Palmeiras. Nossa, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, tá? E outros com 26, que é o caso do Flamengo, que tá com um jogo atrasado. Toda essa situação, a gente percebe que o Palmeiras tem grande chance de realmente disparar um pouco na liderança, já que ele está empatado com o Flamengo com 55 pontos. E ele pode ficar assim, se o Flamengo ganha sua rodada atrasada e o Palmeiras ganha suas 2 rodadas atrasadas, ele fica a 3 pontos do Flamengo, tendo praticamente um jogo em disposição, um jogo que ele pode desperdiçar. E tem o famoso Cruzeiro correndo por fora, né? Apesar do Cruzeiro já ter atingido os seus 27 pontos, podendo ficar a 6 pontos do Flamengo e a 9 do Palmeiras. Já é uma distância bem grande, mas conhecendo bem esses times lá do topo de tabela, eles sempre dão aquela vacaiada, acaba perdendo os jogos super importantes, assim como foi o do Flamengo, dessa rodada que ele perdeu pro Bahia. Logo em seguida tem o Mirassol, que eu acho que a briga do Mirassol é realmente para se manter nessa posição de quarto, quinto ou sexto, porque justamente a quarta posição te garante uma passagem direta para a Libertadores do ano que vem, e quinta e sexta é a famosa repescagem. Então, o que o Mirassol vai brigar é por isso, e eu acho que tá de bom tamanho, tá até além da conta. Pro Botafogo e pro Bahia, pra mim, eu acho que são grandes decepções, porque eu realmente acreditava que, dado todo o investimento e planejamento em cima desses clubes, eles estariam bem melhores colocados, mas podemos ver que realmente a tendência é se manterem na quinta, na sexta posição, ou quem sabe descer. Logo em seguida, já na Copa Sul-Americana, temos Fluminense, São Paulo, Bragantino, Ceará, Vasco e Corinthians. Desses clubes, eu acredito que vai ter aquela famosa dança das cadeiras com os clubes que estão fora, em 13º, 14º, 15º, 16º. Isso inclui também o Peixão. Então, vai realmente acontecer aquela bela dança das cadeiras, porque do primeiro colocado que classifica para a Sul-Americana, que é o Fluminense, que está em 7º, tendo 38 pontos, a diferença para o Santos, que é o último colocado desse entre aspas, meio para barra baixo da tabela, é 10 pontos. Então, meio que 3 jogos já fazem toda a diferença e faz com que muitas posições aí mudem, dado toda a situação ainda de jogos atrasados, né? Porque o Fluminense está com 26 e o Santos também com 26. Então, tem como eu posso dizer, esse equilíbrio de que qualquer clube daí que tem uma sequência de derrotas de 2 ou 3 jogos, faz com que o desespero comece a bater, porque justamente na entrada da zona de rebaixamento temos o Vitória com 25 pontos, com 3 pontos abaixo do Santos apenas, e aí, igual eu falei, um jogo a mais, um jogo aqui, uma derrota aqui, uma vitória ali, acaba tornando toda essa situação um pouco caótica para os times que estão praticamente, vamos colocar assim, com 36, 34 pontos, que é ali no Bragantino, Ceará para baixo. Tá todo mundo muito arriscado, porque Fortaleza e Vitória ganhando
1 ou 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos, já avançam e tentam realmente sair dessa zona de rebaixamento. Então o campeonato realmente está tudo muito bem equilibrado. Obviamente que até mesmo na zona de rebaixamento, né? Vitória, Fortaleza e Juventude, a pontuação de diferença é coisa de 1 a 2. Igual tem um 25, 24 e 23. Então tá tudo bem equilibradinho. Uma vitória de cada clube dali e derrota do pessoal que tá no meio barra abaixo da tabela, o campeonato se complica totalmente e torna aquele bololô. O último colocado é o Sport, pô, com 16 pontos. Infelizmente, para mim, o Sport já tá praticamente rebaixado, não tem muito o que fazer. Mas essa talvez seja a minha análise dessa tabela do Campeonato Brasileiro, que ainda tem muito brasileiro pela frente. Chegando na 28, o pessoal vai entrar na reta final, porque aí vai faltar 10 rodadas. Mas eu acho que realmente o título do Brasileirão vai ficar entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Vão ficar entre esses 3 clubes e deles quem vai errar menos. Justamente porque pro Cruzeiro, a diferença, né, do Cruzeiro para o Mirassol acaba sendo 6 pontos. Então são 2 jogos, assim, de diferença. E isso, por mais que a parte do meio para baixo da tabela faça uma pequena diferença, eu acho que da parte de cima é uma grande diferença. Porque eu acho que o peso das vitórias, obviamente, tem o seu valor diferencial. Eu acho que essa foi a análise que eu posso fazer de tudo isso, de tudo que tem acontecido nesse nosso Brasileirão de 2025. Esse foi o vídeo que eu gravei para... Esse foi o vídeo, é foda. 3, 2... Essa foi a análise das rodadas atrasadas que aconteceram no Campeonato Brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os comentários que eu fiz aqui. Obviamente vai ter aquelas pessoas que discordam, aquelas pessoas que não concordam. Então se você discorda, se você não concorda, eu gostaria de pedir que você deixe aí nos comentários, faça acontecer realmente essa boa discussão que a gente promove aqui no canal, que é uma discussão saudável e muito inteligente. Gostaria de pedir também que vocês deixem um like nesse vídeo, compartilhe caso vocês queiram, se inscreva no canal para ajudar. Com a sua inscrição a gente vai realmente alcançando áreas maiores. E eu tô vendo que o canal realmente tá dando aquela impulsionada, tá dando uma crescida. E é óbvio que eu tenho só o que agradecer a vocês que estão aqui para poder realmente cooperar com tudo isso que eu tô fazendo, todo esse trabalho, toda essa... Para mim é uma diversão, eu acabo ficando bem feliz em poder comentar tudo isso e aqui apresentar a minha opinião para vocês em vídeo, vocês obviamente poder comentar aí embaixo na aba de comentários pra gente poder ter aquela conversa saudável e gostosa. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Já pedi, né? Like, comentário, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e falou!